Ok, então vamos começar, vamos dar início então a essa terceira palestra do segundo ciclo internacional de debate do Versa. O Versa ele é um núcleo de pesquisa em tradução criado há 2 anos atrás, que eu coordeno, e ele está vinculado ao CNPq e agora à PG Letras, a pós-graduação em Letras da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, apesar da distância, né, e das dificuldades do momento, de estar aqui, né, para escutar essa palestra, participar dessa palestra com a Karine Simone, nossa convidada especial, ao vivo de Florianópolis, que aceitou também. Muito obrigada, Karine, por ter aceitado participar. Obrigada a vocês. E então eu queria, antes de dar a palavra para a Andressa Machado, que vai ser a nossa mediadora hoje, que faz parte do Versa também, eu queria apresentar uma pequena introdução sobre a temática, né, dos estudos da tradução e dos estudos de gênero, né? E eu queria também agradecer os intérpretes Libras, né, que aceitaram também participar, né, o Ricardo e Cleverson, que estão no Paraná e em Santa Catarina. Então, muito obrigada, e graças à tecnologia a gente consegue, né, juntar todo esse pessoal de vários cantos do Brasil. É uma maravilha. Então, eu queria começar introduzindo a questão do feminismo, né, na história, de maneira mais ampla, né? O que, né, tem um livro que é do... Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse livro que já comentamos aqui no ciclo, que é a História das Traduções em Língua Francesa, é um livro de referência com vários volumes, né, de vários séculos, e o último volume do século XX acabou de sair, né, ano passado. Ele foi coordenado pelo professor Bernard Banun, que participou do primeiro ciclo internacional de debate do Versa. Ele apresentou o livro, inclusive, e a última palestra da professora Daniela Risterucci-Ronick também participou deste projeto, que é um projeto chamado HTLF, né? E neste livro tem um capítulo, que é o último capítulo, sobre justamente o feminismo na tradução. Então, eu achei que tinha muito a ver com a palestra de hoje, mas é focalizado nas traduções francesas, né? Então, não vai incluir o Brasil, digamos, América Latina, mas eu achei interessante apenas apresentar de forma bem rápida o que, então, eles estão apresentando as ondas, os 3 momentos da história do feminismo. O primeiro momento, que geralmente inicia no século XIX até a meados do século XX, é o momento das lutas de obtenção dos direitos cívicos, o primeiro momento. O segundo momento acontece na Segunda Guerra Mundial, né, até os anos 70. E esse é o momento de ascensão massiva das mulheres nas universidades e também no mundo do trabalho, e no combate contra o patriarcado e a dominação masculina. E o terceiro momento é a partir dos anos 80, e vai incluindo as minoridades, e vai também fazer uma diferenciação entre na categoria mulher, digamos, né, várias diferenciações. Então, assim, comentando um pouco nas publicações que houve nesses 3 momentos, no primeiro momento, em 1791, é um primeiro texto na história, né, do livro, que foi traduzido, né, por uma francesa, né, um livro inglês, da Mary Wollstonecraft, né, 1792, e foi publicado na França com o título Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadania, né? Outro livro importante, né, um dos que marcou a história, é 1869, né, The Subjection of Women, de John Stroud.
E esse foi traduzido na França também em 1869, né? Então, esses são os primeiros momentos, né, de definição de um feminismo. E houve também, no século XIX, sempre, né, 1879, um Congresso Internacional dos Direitos das Mulheres, de Washington. E também a Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres, né, o voto das mulheres. Enfim, então esses marcos na história, né, são importantes ter em mente, né, que é recente, relativamente recente, né? E aí a segunda onda do feminismo, ela vai começar a pensar, a editar e a divulgar muitos textos feministas, né? E entre outros, começar com as teorias dos studies, gender studies, né? Subaltern studies e queer theory, né? Então vocês vão ter uma solidariedade entre vários países, né? As mulheres de vários países, e vai ter essa tradução da Virginia Woolf, né? Por uma francesa, em 1977, que vai, eu gostei da citação, que vai falar assim, como mulher, eu não tenho país, enquanto mulher, meu país é o mundo inteiro. Então, a ideia justamente de universalidade dessas questões, né, vinculada ao gênero. Bem, era isso que eu queria apresentar para introduzir, e agora eu vou assim, deixar a palavra para a Andressa Machado, que vai apresentar nossa palestrante, e dar início à palestra. Obrigada pela atenção. Andressa, não dá para escutar o som. Peraí. Ok, pronto. Agora dá. Neste momento, então, daremos a fala à professora doutora Karine Simone, da Universidade Federal de Santa Catarina, a respeito de diálogos e perspectivas em tradução e estudos de gênero. Eu estou aqui. Enfim, eu cumprimento os colegas, as colegas, e fico muito contente, estou muito contente de estar aqui participando com vocês, dessa maneira bastante atípica, né, mas fiquei realmente até comovida, enfim, pelo esforço de vocês em fazer essa união, né, a gente comentava antes, em como tem pessoas de praticamente todas as regiões do Brasil aqui, né. Então, é uma honra para mim, fico muito grata, Emily e toda a equipe do Versa pela oportunidade, parabenizo vocês por essa iniciativa, muito importante, sempre é importante, né, essa força que tem que as universidades públicas têm, né, e ainda mais num momento como esse, né. Então, agradeço mesmo, agradeço também a Andressa, agradeço os intérpretes, né, o Cleberson e o Ricardo, e a todos os ouvintes e as ouvintes, né. Bom, eu estou um pouco nervosa, como eu estava comentando antes, porque eu também não sou exatamente uma especialista nessa área, né, me considero uma aprendiz, me considero alguém que está nesse processo também de aprendizado, né, de adquirir esse conhecimento, mas aceitei o desafio quando a Emily me falou me convidou, né, pensando num trabalho que eu fiz e que eu acho que foi o meu primeiro trabalho. Não foi exatamente o meu primeiro, mas dentro das letras foi o primeiro trabalho que eu fiz, né, nessa temática do feminismo, que foi a tradução desse livro, que eu acho que vocês conheceram, né, viram, não sei, eu mandei para, né, que é o texto de uma médica do século XI, né, e então, a partir disso, eu fiz a tradução desse texto junto com a professora Luciana e o professor Alder, da Universidade Federal da Paraíba, e a partir daí eu comecei a me interessar mais pelos estudos de gênero e tradução, né? Bom, o que eu trago, né, como o título da minha fala sugere, é um olhar justamente que aponta para a multidimensionalidade entre os estudos da tradução, os estudos de gênero e os estudos feministas da tradução, né? Então, como essas áreas dialogam entre si, né? Como essas áreas dialogam com outras áreas, né? O que elas têm em comum, né? Como que elas se interrelacionam, como que elas agem, né?
no campo da ciência, como que elas agem na sociedade, enfim, né? E também, né, como vocês puderam ver nos textos que eu repassei para vocês, que possibilidades de pesquisa nós temos hoje nesse campo, né? Agradeço a Emily, aliás, pela introdução ali, muito bom. Bom, vocês leram os textos, né, conheceram os textos, eu não vou me deter a eles com muita ênfase, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu vou trazer algumas ideias que estão ali, no final a gente pode discutir mais, né, outras coisas, né? Então, acho que primordial, desde o início, assim, é nós percebermos a legitimidade, a importância e a necessidade, né, de conhecermos minimamente algumas questões de gênero, né, e de tradução no campo das letras, né? Porque fazer letras, estudar letras é um desafio, enfim, nos dias de hoje, né? Nunca foi muito fácil, mas enfim, são áreas que têm um potencial crítico muito grande, né? Um potencial de transformação mesmo. Então, para entendermos como funciona a nossa sociedade, como funcionam as literaturas, as instituições, né? As línguas, né? Como nós funcionamos enquanto indivíduos também. Eu acredito que as letras sejam muito importantes também para a gente pensar nisso, né? Então, gênero e tradução fazem parte do nosso mundo e de nós mesmos. Então, acho que é fundamental esse conhecimento, por mínimo que seja, né? Bom, nos textos que vocês puderam ler, vocês perceberam que são muitos os pontos de contato entre tradução, feminismo, estudos de gênero, né? E também vocês perceberam o quanto são complexas essas relações, e qualquer relação, né, social, econômica, política, enfim, né, que cercam o nosso mundo, né? E como que isso se reflete na linguagem, né? Ou como que a linguagem acontece, como a língua, né, se movimenta nesse campo, né, nesses campos, enfim. Por que eu enfatizo a linguagem? Porque a linguagem é, por excelência, a língua, né, é o nosso material de trabalho também, né? Então, ela ocupa um papel central. Por isso que é tão importante a gente atentar para isso também, né? A linguagem que não é uma linguagem, a linguagem não é uma entidade neutra, vamos dizer assim, né? Ela está permeada por relações de poder, né? E como bem disse a professora Rosvita no texto que vocês leram, as nossas línguas, a nossa linguagem, né, propriamente falando nisso, ela é uma linguagem gendrada, ou seja, ela tem uma natureza patriarcal. E aí eu queria questionar aqui, trazer para vocês, né, como é que isso se dá, né, a nível mais prático mesmo, né, como isso funciona na sociedade. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar essa linguagem patriarcal, como a linguagem pode ser patriarcal, né? E aí eu trago para vocês um exemplo da abertura de um prêmio, de uma premiação italiana, que é o Oscar italiano, que se chama o Davide de Donatello. Na edição de 2018, a apresentadora, a atriz Paola Cortellesi, fez um discurso belíssimo, assim, está no YouTube, se alguém quiser, e ela mostrou algumas diferenças da língua italiana, né, dentro da língua italiana, né, diferenças de tratamento entre o homem e a mulher, né? Então, eu vou trazer alguns desses exemplos. Cortesão é um homem que vive na corte. Cortesã é uma prostituta. Homem de rua é um homem que vive na rua. Mulher de rua é uma prostituta. Um homem disponível é um homem atencioso, um homem gentil. Mulher disponível, uma prostituta. Um homem com um passado é um homem com uma história memorável, enfim, com coisas a contar, enfim. Uma mulher com uma história é uma prostituta. Então,
embora os exemplos sejam do italiano, acho que cabem muito bem também à língua portuguesa, né? Eu pesquisei e parece que tem muitas similaridades. Vocês percebem a força ideológica que a linguagem pode ter, né, na sociedade e no pensamento, né? Afinal, as palavras são ou não são a tradução do pensamento, né? Então, vejam que para se referir aos homens, a língua adjetiva o homem, né? Mostra qualidades, enquanto que para se referir à mulher, as mesmas palavras ou expressões, quando transformadas ao feminino, elas indicam uma difamação, né? Prostituta é uma palavra que, para a grande maioria das pessoas, ela tem um senso de preconceito, né? Enfim. Então, se essas palavras, né, refletem o pensamento, né, a forma como uma sociedade pensa, não fica difícil imaginarmos como a discriminação e as múltiplas formas de violência, aqui eu falo física, verbal, enfim, sofridas pelas mulheres, né, estão arraigadas no nosso pensamento consciente e inconsciente até, né. Então, eu chamo a atenção porque as mulheres foram vítimas, mas elas não foram só vítimas, né, elas também lutaram contra esse sistema patriarcal ao longo da história, e a gente já tem muitos documentos, né, que elas não são apenas esse ser passivo que sofre, elas também buscaram e buscam, né, até hoje, a igualdade de direitos, né. Aliás, tudo que a gente conseguiu até hoje, né, nós mulheres que estamos aqui, deve-se também à luta de quem nos precedeu, né. Então, as mulheres, bom, enfim, da mesma forma que as mulheres lutaram e lutam, a tradução também, se a gente puder fazer essa analogia, né, a tradução também, como mostram os textos que vocês leram, que de uma forma muito interessante, né, houve essa comparação. Assim como as mulheres lutaram por um espaço na sociedade, a tradução também tem lutado por um espaço na sociedade. Então, aqui está um ponto em comum, né, entre os estudos da tradução feminista e os estudos da tradução e os estudos de gênero, né? Então, assim como a mulher foi tratada por muito tempo como subordinada ao homem, a tradução por muito tempo também foi tratada como subordinada a um texto dito original, né? Aqui, entre aspas, né? Então, também, por excelência, a tradução é o arquétipo feminino, são as representações ou estereótipos que a gente que as sociedades vão criando, né? Então, da mesma forma que a gente tem a representação da secretária, mulher, e o diretor da empresa, homem, né? A mulher é a enfermeira, o homem é o médico. Então, temos a tradução e o original. E a tradução, ao longo da história, né, como as professoras também colocaram, foi amplamente sendo feita, foi amplamente as obras, enfim, traduzidas por mulheres, porque tanto a mulher era considerada inferior, como a tradução era considerada inferior. Então, aqui nós temos um ponto de contato bem forte, e também temos a ideia de que questionar e subverter essa lógica, né, essa lógica que destaca a figura masculina como mais importante em detrimento da figura feminina, essa lógica que destaca, né, o texto dito original em detrimento da tradução vamos dizer assim, uma das bandeiras, dos pontos de base, né, dos pontos de apoio dos estudos feministas da tradução. Então, essas pesquisadoras, né, e tradutoras teóricas, né, elas se recusaram desde os anos 80, quando começaram esses estudos, né, a ganhar força, se recusaram a pensar nessa
nas posições binárias, como feminino, masculino, né? Homem, mulher, original, tradução. E o foco é buscar perceber as diferenças culturais, como que elas se manifestam na sociedade, né? É claro que isso não é uma exclusividade dos estudos feministas de tradução, né? Por essa ideia do questionamento, por exemplo, fidelidade, infidelidade, original ou tradução. Isso, mas os estudos feministas, por terem nascido junto com os estudos de gênero, né? Por terem nascido junto com os estudos da tradução, na mesma época, eles tiveram uma relevância muito grande vamos dizer assim, no fortalecimento dessa ideia, né? A gente não pensar o mundo como opostos, né? Contrapontos, mas perceber o que acontece aqui no meio disso, né? Então, como eu estava falando, tanto os estudos da tradução quanto os estudos de gênero, historicamente, eles se consolidam enquanto disciplinas, enquanto área de estudo, nos anos 70 e 80 do século 20, tá? Então, é um momento muito peculiar e acho que é muito simbólico, muito significativo, né? Nascer, nessa efervescência, vamos dizer assim, do cultural, do conhecimento, de produção de conhecimento, de produção de teoria, nós temos, né, um ponto forte para os estudos feministas em tradução, que é o surgimento da escola canadense de tradução feminista. Então, guardem bem esse nome, quem for estudar esse assunto, né? Então, aí, os dois nomes mais conhecidos são a Louise von Flotow, né, e a Bárbara Goddard, né? É claro que existiu e ainda hoje existe resistência, até mesmo dentro das universidades, dentro das academias, a essa ideia, né, da tradução feminista. Mas isso é outro discurso, enfim, a gente pode conversar depois também, né? Acho que hoje vale destacar, e aqui eu vou colocar para vocês alguns nomes, até para facilitar para o pessoal da Libras, né? Coloquei ali no chat para vocês acompanharem o nome de algumas dessas estudiosas, pesquisadoras, temos no Brasil, temos no Canadá, temos, enfim, né, da Itália, e aqui eu coloquei entre parênteses o título de uma tradutora, vamos dizer assim, consciente, ativas nas escolhas que ela faz, né? E essas escolhas são escolhas políticas. Então, traduzir é uma forma de militância, né? Aqui. Então, ela se sente impelida, né, a dar visibilidade ao próprio trabalho. Então, vejam que essa subversão, ela pode acontecer em vários níveis. Um deles é o nível da linguagem, né? Um exemplo prático, um autor que escreve "todos chegaram", e aí a tradutora pode colocar "todas chegaram", né? Porque havia mulheres no meio enfim, ali no discurso também, né? E também uma outra possibilidade é subverter as escolhas que normalmente se fazem, né? Então, quando só se traduzem homens, né? E aí a tradutora começa a traduzir mulheres, isso também é uma forma de subverter a lógica, né, dominante, né? Então, essa também diz respeito à política da tradução, né? Escolher o que traduzir, né? Bom, também vale lembrar, né, vocês viram ali nos textos, que essa política de modificar, né, onde as tradutoras intervinham significativamente no texto, faziam modificações, excluíam, acrescentavam, né, ajustavam, corrigiam a linguagem, ela foi uma forma, né, das tradutoras se imporem, mas foi uma forma que recebeu muitas críticas, tá? Dentro do próprio movimento, dentro da própria escola canadense,
foi uma forma de traduzir que recebeu muitas críticas. Então, o que a Marie-France chama de sequestro, né, do autor, vamos dizer assim. A Flotton já percebeu isso lá nos anos 90, né? E aí ela propôs que, ao invés de modificar profundamente o texto, que se fizesse, que a tradutora atuasse em outro patamar, né? E o que ela sugeriu foi a escrita de prefácios, de notas, de pós-fácios, enfim, de outras formas de textos, de paratextos, né, ligados à tradução, que explicassem a tradução. E uma explicação da tradução não apenas no nível linguístico, assim, né, não apenas ali no nível do texto mesmo, mas ligado também à escolha das ideias, né? Então, a escolha da tradutora também na forma como ela faz essa militância. Então, usar esses prefácios, esses paratextos, para se posicionar, para fazer as críticas à sociedade, para ajudar o leitor, a leitora, a ler o texto de uma dada maneira, né? E, geralmente, essa maneira é pelo viés feminista, né? Então, bom, outra possibilidade de pesquisa é a crítica de tradução de obras literárias e teóricas. Vejam, por exemplo, no texto ali da professora Marie-France, quando ela fala sobre Anísia Floresta, ela está fazendo uma crítica de tradução, né? Não é um julgamento, tradução, ficou boa, não ficou boa, não, e crítica não é isso, né? É buscar entender as razões e as consequências, né, do ato do tradutor, da tradutora, né? Então, eu cito aqui para vocês um exemplo, né, de um estudo crítico da tradução que foi feito por uma tradutora chamada Mary Corsac, é belga, não sei se é essa a pronúncia, e ela estudou diferentes traduções do Gênesis, né, da Bíblia, né? Então, e ela estudou essas traduções da Bíblia e comparou com o hebraico. Então, ela chegou à conclusão, por exemplo, que o nome Adão, né? Cadê aqui? Ha-Adam, seria, não sei pronunciar, mas enfim, seria mais ou menos isso. Então, o fato é que Ha-Adam é um nome genérico, né? É um nome que significa descendente da terra ou originário da terra. Ou seja, não é uma palavra nem masculina nem feminina, é uma palavra neutra, né? Então, essa palavra mostra que tanto o homem quanto a mulher, né, esse ser nasceram os dois da terra. Mas as traduções sucessivas, e a gente conhece hoje, enfim, né, que Adão teria sido feito do barro e depois de uma costela do Adão teria surgido a Eva, né? Então, vejam como, desde ali do mito fundador, né, a mulher já é submissa, né? Já é colocada numa condição de submissão. E é um erro de tradução, vamos dizer assim, né? E a gente pode imaginar o quanto isso influenciou toda a história, né? Bom, eu citei esse exemplo da Bíblia, do estudo da Bíblia, porque existe uma corrente muito forte lá no Canadá de estudo de teólogas, inclusive, que estudam a tradução da Bíblia e daquilo que eu tenho acompanhado, assim, bem por alto, existe uma forte tendência a se pensar que a Bíblia é muito mais feminina do que se pensa, né? Vamos dizer, a Bíblia não, os textos fontes, né? São muito mais femininos do que se pensa. Bom, outra possibilidade que eu já falei aqui para vocês também, que é o papel da mulher nas teorias da tradução, né? Então, a mulher não é só tradutora, a mulher também ela é capaz de pensar, enfim, de agir com crítica, né? De filosofar no sentido mais
mais amplo da palavra, né? Eu tenho aqui, não terminei de ler ainda, mas é um livro recente, do ano passado, que se chama, ele está em italiano, não existe em português ainda, que se chama Mulheres em Tradução. Então, é um título também bem instigante. As organizadoras recolheram 30 textos, né, 30 mulheres, são só mulheres fazendo, e pensando sobre tradução, né? Então, são trabalhos como esses que também fazem parte desse universo e que mostram a importância das mulheres nesse campo, né? Bom, para concluir aqui, a gente pode ver que também esses textos, eles não precisam ser só história da tradução ou história da teoria, quer dizer, vários desses elementos, eles podem estar junto na mesma pesquisa, né? Bom, eu acredito que seja isso, né? Só retomando algumas questões aqui, né? Tanto os estudos de gênero quanto os estudos da tradução, os estudos feministas de tradução são áreas interdisciplinares, então a gente pode dialogar com, acho que essa é uma vantagem, né, que nós temos na área das humanas e das linguagens, né, que nós conseguimos conversar com vários outros campos do conhecimento, né, e buscar entender através da linguagem como se dão essas relações de poder, né, porque nem a mulher, nem a tradução são secundárias, né? Até pelo contrário, né? A tradução também é um original, né? Um outro tipo de original. Não gosto dessa palavra, mas enfim, é um outro tipo de escrita criativa, né? Acho que estudar essas questões de tradução e gênero, tradução e feminismo, pesquisar, né, é uma forma de militância também, é importante, né, frente ao mundo que aí está, né. Então, quem se interessar, eu acho que tem um vasto campo de pesquisa também a ser feito, né. Também é importante perceber que as teorias, por mais generalizadas que sejam, elas dificilmente são aplicáveis a a cada estudo de caso, né. Então, nem sempre uma dada teoria dá conta de um dado objeto de pesquisa. Isso vale para qualquer área, né? Mas a tradução, assim como a tradução, ela é constantemente, o conceito de tradução é constantemente revisto, o conceito de feminismo também é constantemente revisto, né? Então, não são categorias já prontas nem resolvidas, né? E sim algo que vai sendo modelado e que vai sendo produzido a partir da experiência, né? Bom, creio que é isso. Acho que se vocês tiverem alguma questão, alguma contribuição a mais ali do texto, né? Vocês viram que eu não me detive muito, peguei mais algumas ideias. Também quero compartilhar com vocês na conversa que eu tive com a Emily, né? Um outro trabalho nessa linha de tradução e feminismo que eu ajudei a construir, né, eu e mais duas colegas, que é a professora Andrea Guerini, da UFSC, e a professora Ana Maria Chiarini, da Federal de Minas. Nós fizemos uma antologia de textos escritos por mulheres, né? O primeiro volume agora são mulheres italianas, e nós traduzimos, junto com uma equipe de tradutoras, esses textos que são textos considerados protofeministas. O que significa isso, né? São mulheres que manifestaram a sua crítica à sociedade, que lutaram pelos seus direitos antes do chamado feminismo, como esse que a Emily apresentou, que é o feminismo do século XIX, XX e XXI. Então, a gente tem, por exemplo, a carta de uma cortesã, né, de uma prostituta, tentando convencer uma mãe, né, a não colocar a filha na prostituição. Então, nessa carta ela vai dizer como que as mulheres vivem nesse meio, o que elas sofrem,
E aí ela faz uma defesa muito bonita do que seria o feminino, né? E ela tenta convencer a mãe a não colocar a filha na prostituição. Então, é um tipo de texto que, embora não seja um texto feminista, mas ele, como a gente concebe hoje, mas ele tem ali essas características de denunciar a realidade das mulheres, né, nesse mundo patriarcal. Então, enfim, esse é um trabalho que a gente tá na editora agora, vai sair, não sei exatamente quando, mas deve sair esse ano, e vai ser em forma de coleção, a gente vai buscar outras línguas também, né? Então, eu quero dizer com isso que quem está num ambiente acadêmico tem mais liberdade, né, para fazer essas escolhas sobre o que traduzir, como traduzir. Então, eu acho que mais do que nunca, né, a universidade ela precisa, né, não reproduzir as barreiras e os preconceitos e as violências que estão lá fora, né? Já que nós somos, então, um dos últimos redutos, né, do pensamento plural, livre, enfim. Acho que é isso, gente. Eu espero que o propósito desse encontro tenha sido minimamente mantido. Fico à disposição, né, agradeço, e é isso, enfim. Fico muito contente e muito agradecida também. E para quem está se despedindo agora, saúde e cuidem-se, né? Obrigada, gente. Nós agradecemos a professora doutora Karine Simone e damos abertura agora para as perguntas. E comentários. Vocês podem escrever as perguntas de vocês para facilitar a comunicação. Tem alguém aí? Oi, Karine. Oi? Vitor. Vitor! Oi! Tudo bom? Você por aqui, tudo bem? E você? Pois é. Você não avisou, mas eu te achei. Tá bom. Olha só. Bom, primeiro, eu ouvi a fala, acho que quase toda. Adorei, parabéns. Infidelidade criativa, né? O termo que você citou. A palavra infidelidade também é uma palavra que está na hora de deixar de ser usada, né? Para referir à tradução. Quer dizer, fidelidade, infidelidade, né? E o último livro, Lawrence Venuti, começa com algumas provocações. E uma das provocações que ele faz, acho que são 5, uma das provocações que ele faz é, por favor, paremos de usar o termo fidelidade para avaliarmos traduções, né? Porque é um termo de julgamento moral. Então, na verdade, eu estava aqui pensando, já que a sua fala foi sobre mulheres tradutoras e tradução feminista, que também a fidelidade é alguma coisa que se cobra muito mais às mulheres, né? Aos homens. Interessante essa. Eu concordo, Vitor. Posso falar já? Sim, na verdade era esse o comentário que eu queria. Eu acho que eu acabei não falando, mas esse é um termo que essa ideia de infidelidade criativa é um termo da Marie-France, nesse texto que eu passei para as pessoas. Enfim, é uma definição que ela coloca no ano 2000, né? Então já tem 20 anos. A gente consegue perceber ali uma marca do tempo mesmo, né? Mas eu te agradeço, assim, foi muito bem colocada, muito, muito, muito bem lembrado, tá? Mas ela,
foi o termo que ela encontrou, acredito, né? Agora que vou tentar encontrar exatamente mas para falar, né? Ela usa umas coisas, ela fala das travessuras da Nízia, da Nízia, né? Então, e ela usa esse termo também, fidelidade criativa, porque justamente ela fala, né, que a Nízia, eu não sei se você leu o texto, Victor, talvez não, né? Não, eu não li, eu soube Não. da sua fala hoje de manhã. Ah, tá. Eu não li. Bom, mas então a Nízia foi uma tradutora do século XIX e ela viveu muito tempo na França, e a França nesse momento tinha um momento da história da tradução em que eles traduziam ainda no ritmo, no jeito das belas infiéis, né? Então, a Nízia, ela cresceu nessa concepção de tradução e assim ela fez a tradução aqui do livro dos direitos das mulheres, né? Então, por isso que a Marie-France usa esse termo, enfim, infidelidade criativa. Mas a Marie-France, ela me parece, né, que ela justamente ela está falando dessa, embora ela use o termo infidelidade, mas ela valoriza a criatividade da tradutora, né? Coloca isso em evidência, mesmo que ela não diga que concorde, mas ela justamente para contrapor ou melhor, para construir essa ponte com a escola da canadense de tradução feminista, né, que dá essa liberdade maior e sem culpa, vamos dizer assim, para a tradutora. Então, acho que é isso, sim. Tem mais uma... É isso, Victor? Não sei se fui suficientemente clara. Oi, era isso mesmo. Obrigado, Karine. Obrigada a você pela colocação ali. Eu tenho uma pergunta aqui. Você quer falar, Andressa? Eu só queria ler a pergunta mesmo. Por favor, então. Certo. Então, a Alessandra, ela queria saber como você vê a questão da interseccionalidade com relação aos estudos negros ou estudos feministas negros. Uhum. Como eu vejo como absolutamente necessária e importante, né? Então, não acredito que tenham muitos estudos ainda, né? Eu posso falar pela realidade que eu vivo, né? Que eu convivo mais, que é a minha universidade, o meu programa de pós-graduação, onde nós temos algumas experiências, assim, crescendo, eu diria, né? Nesse sentido, tá? Das minorias como um todo, né? Indígenas, mulheres. Então, porque o que a gente vê, né? O fato de ser mulher, tradução, e negro, o componente da cor, da raça, é ainda mais crítico, vamos dizer assim, a falta de pesquisa, né? Não por acaso, né? Então, sem dúvida, né? Nós temos aqui na UFSC algumas pesquisadoras, né, mulheres, temos também transgêneros que estudam, mas eu acho muito importante e muito necessário, né, que se façam mais pesquisas sobre isso. Aqui na UFSC nós temos um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o grupo de pesquisas em tradução e feminismo. E a gente tem, né, mulheres negras participando, mas predominantemente ainda, né, como a figura da mulher negra ainda não tem a visibilidade que merece, né, o que precisa ter. Então, eu convido você, né, você disse que queria fazer um comentário, passo a palavra, pode ficar à vontade, Alessandra. Não, eu nem quis escrever porque era tanta coisa, não sei se vale a pena, mas aqui na UNB, que eu comecei a fazer um trabalho muito por acaso, assim, com tradução de textos na área de teoria feminista do direito.
eu tinha uma amiga advogada e, de repente, eu estava no meio da coisa e tal. E quando nós apresentamos esse trabalho num evento aqui, eu fiquei surpresa com a procura que eu tive depois dos alunos que queriam trabalhar com alguma forma de tradução voltada a esses grupos, vamos dizer assim, minoritários ou excluídos, etc. Né? Então, eu estou incluindo aí a questão da tradução feminista, a tradução feminismo negro, a tradução de textos do movimento negro, por exemplo. Estou até orientando agora, assim, foge um pouco, mas a gente conseguiu colocar no mesmo projeto material para alunos que a gente chamava antigamente de gênios, né, mas hiperdotados, etc., porque ficam sempre de fora, não estão nessa linha, vamos dizer assim, tradicional do que a gente... E aí eu até coloquei aqui eu vou colocar aqui o site, tem uma dissertação que foi da Luciene Rego, e foi uma das primeiras aqui, assim, que foi uma tradução como é o nome daquele... 2 capítulos, porque você não tem como fazer muita coisa no mestrado, né? 2 capítulos de um livro que saiu depois uma tradução nova, que era da Harriet Jacobs, que era a narrativa de uma slave girl, né? Que a primeira tradução para o português era a narrativa de uma escrava, uma coisa assim. Então, e essa aluna, ela fez a tradução dela chamando atenção, por exemplo, o fato de que essa tradução, que foi publicada no final dos anos 80, começo dos 90, não me lembro bem, foi feita por um homem, e que ela, na verdade, a pessoa que foi escravizada e depois fugiu, etc., ela fez a escrita dela toda voltada para grupos de mulheres cristãs, abolicionistas, etc. Então, ela mudou os pronomes, mudou um monte de coisa, mudou, por exemplo, a questão, quando aparecia a palavra escrava, ela mudou para escravizada, esse tipo de coisa, né? E ela fez, então, essa tradução com base nisso que você falou, que é bem interessante, assim, a escolha política, né? Esse projeto de tradução. Que textos que eu vou escolher para fazer, para traduzir, o que é que eu quero levar para essa outra língua. Então, e aí nesse viés, eu vou colocar aqui depois o link, se você quiser dar uma olhada. Claro. Nesse viés também o que eu estou fazendo agora por exemplo, os projetos de PIBIC também voltados para isso, sabe? Então, tem uma pessoa que vai fazer agora um projeto com textos um texto sobre comunidade transgênero, tem outros textos feministas que já estão em domínio público, quer dizer, você pode trabalhar com esse material e depois fazer uma tradução, etc., né? Então, eu acho que é muito importante que a gente aproveite esse espaço que a academia nos dá, inclusive... Porque é muito fácil a gente falar de fidelidade, como fala o Venuti, né? E o Venuti também está dentro do ambiente acadêmico e tal, então ele pode falar assim, não vamos mais falar sobre fidelidade. Então, a gente trabalha dentro de uma bolha que não é a bolha do mercado, né? Então, a gente pode se dar o luxo, talvez, de trabalhar com esse tipo de coisa e levantar, que é o que o pessoal do Canadá fez, que é levantar a bola, né? Trazer, falar assim, olha, tem alguma coisa aqui, o que é que eu estou vendo aqui, que é esquisito, que não me representa, que não... Eu não quero dizer que isso vai sair muito da academia, mas um pouquinho a gente pode... Inclusive, foi bem interessante, porque nessa banca, foi uma banca de dissertação da Luciene, a sala estava lotada, tinha gente sentada no chão, e foi bem engraçado, assim, interessante para mim, porque eu já tinha feito várias defesas e tal, mas foi a primeira banca em que as 3 pessoas eram 3 professores, assim, vamos dizer, negros, né? E a pessoa de fora, que é a poeta Tatiana Nascimento, que fez na UFSC também a dissertação dela, né? Ela falou assim, não sei se você conhece ela pessoalmente, ela é bem incisiva, assim, né? Tem aquela voz doce, mas ela é bem incisiva, e ela disse assim, que bom que a gente tem aqui uma banca preta. E foi isso mesmo, sabe? Então, é bem interessante, só foi a primeira vez, por causa desse trabalho, a gente já tem outras orientações agora nessa linha também. Então, quem sabe a gente consegue fazer um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho nessa... Ainda mais, eu acho que é quase uma obrigação nossa, assim, diante desse cenário político que a gente está,
que a gente não pode deixar de... É pouca coisa que a gente pode fazer, mas a gente pode fazer um pouquinho, né? Então, eu coloquei por erro, viu, Andressa? Eu coloquei aqui o link só para você, mas eu vou colocar aqui agora para todo mundo, tá? Oi, Denis. Eu agradeço, Alessandra, eu concordo muito com você, sabe? E não acho que o que a gente pode fazer, claro que a gente não vai ser ouvido, né, aos quatro cantos, mas tudo que a gente puder deixar, tudo que a gente puder plantar, né? Aqui no meu programa, por exemplo, da pós-graduação, fazem, e agora, deixa eu ver que eu estou meio perdida no tempo, mas fazem 2 anos, 1 ano e meio, que nós colocamos para alunos da pós um edital de ações afirmativas para populações. Então, era uma então nós não tínhamos, mas é a partir dessas escolhas também de um conjunto de coisas, né, de uma coordenação, de uma universidade que também tem esses programas, que a gente começa a inserir esse tipo de pesquisa no ambiente acadêmico também, né? Eu espero que a gente possa depois fazer alguma coisa, né, Karine? Sim, seria ótimo, seria ótimo. Vamos ver. Tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço, enfim. Parabéns aí pelos trabalhos. Nós temos aqui outra pergunta da Ana Maria. Ela gostaria de saber como essa tradução feminista, citada pela professora, a tradução que coloca em um grupo de um homem com várias mulheres, como essa tradução transforma de eles para elas. Quais são os recursos utilizados para essa subversão, para que essa subversão não confunda o leitor? Olha, Ana Maria, né? Ana Maria. Essas, eu diria assim, né? São escolhas, a meu ver, assim, ponto de vista bem pessoal, muito corajosas, militantes, né? Como a Alessandra falou, né? E às vezes é um tipo de militância que acontece dentro da universidade, né? Então, a ideia, às vezes, propositalmente é confundir, né? Confundir no sentido assim, é chamar a atenção do leitor para aquilo que por séculos foi colocado como certo, né? E então eu acho que esse é o papel inclusive da literatura, né? É provocar o questionamento, é provocar o estranhamento, né? Então aí você tem uma outra questão também, né, Ana Maria, que é a questão de quem compra um projeto de tradução como esse, né? Porque às vezes a gente tem muitas ideias e traduções ótimas, né? E elas ficam numa circulação mais reduzida, porque as grandes editoras ou as médias editoras ou até pequenas editoras às vezes não querem publicar textos como considerados subversivos, né? Então, eu acho que quando você diz para essa subversão não confundir o leitor, eu acho que a ideia justamente é essa, é tirar o leitor e a leitora da zona de conforto e é provocar nele a reflexão, provocar nela o estranhamento, né? Não sei se eu conseguir responder, mas é justamente isso que essa militância né, na tradução faz, né? Propor um outro tipo de texto. Não sei se eu respondi, se... Ela disse, sanou minha dúvida. Obrigada também. Nós temos outro comentário do Regivaldo. Então ele diz, olá professora, boa tarde. Parabéns antes disso, desculpa, acho que antes disso tem o Denis. Sim. Denis, o seu microfone está ativado? Eu acho que sim. Dá para me ouvir? Sim. Oi, Denis, prazer te conhecer pessoalmente. Enfim. Gente, eu estou emocionada aqui falando com bibliografia, né? Então, Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu queria, assim, eu não sei se a senhora conhece, mas, assim, um pouco antes desse texto da professora Marie-France Sailly, já existia
um texto que depois foi transformado em livro, da professora Maria Lúcia Palhares Burke, que se chama Anísia Floresta, o Carapuceiro e Outros Ensaios de Tradução Cultural, em que ela contesta, né, isso, dizendo que, na realidade, ela não traduziu do original da Mary, né? Ela traduziu de um pastiche francês. E o pastiche já continha tudo que ela traduziu. Então, assim, essa ideia de infidelidade criativa, eu acho que cai um pouco por terra com essa descoberta, né? E aí eu queria só falar isso publicamente, porque muita gente ainda acha que a Anísia traduziu o texto. Na realidade, a Anísia nem teve acesso ao texto original, segundo essas novas pesquisas, né? Que eu também acreditei durante muito tempo. E aí eu queria eu queria fazer algumas perguntas e queria pautar outras coisas também, se a senhora me permitir. Claro, eu super agradeço aqui a sugestão. Eu não conheço esse texto que você me falou. Não, é muito legal, realmente vale muito a pena dar uma lida. Inclusive, assim, é um dos textos que eu acho muito legal para a gente pensar o que é feminismo e o que é feminino, né? Porque, inclusive, tão difícil isso, né? Nesse mesmo livro dela, tem o texto do Carapuceiro, em que o padre traduzia textos para as mulheres, mas ele meio que maquiavam os textos, né? Então, assim, e aí, assim, em um artigo que eu escrevi, eu disse que isso era o texto feminino, ou seja, para mulheres, né? A tradução feminina, né? E não uma tradução feminista, porque a gente tem essa coisa de direcionar uma tradução para a mulher, né? Bem, a minha pergunta, acho que o Vitor entrou um pouquinho, ou foi esqueci o nome, Ana Maria, né? Entrou um pouquinho, mas aí eu vou mencionar de novo. Qual a sua opinião relacionado de homens trabalharem dentro dessas questões de política do feminismo, que a gente sabe hoje em dia que o feminismo não é só para as mulheres, né? E, assim, o que foi mencionado durante a sua fala é só grupos de mulheres, reunião de textos de mulheres. Então, assim, como é que a gente poderia arranjar essa questão, né? Assim, homens não podem, ou tem que ser homem feminista, que tem que ser transgênero, né? Tem transfeminista. Então, assim, essa é uma das minhas questões, né? Eu posso responder? Eu posso responder agora ou você quer fazer? Eu acho ótimo, assim, quanto mais as pessoas, independente, né, o que vale, né, eu acredito, eu acho que é a consciência crítica, né, e a disponibilidade do diálogo, né. Então, homem, mulher, transgênero, sei lá, isso, né, desde que tenha essa disposição ao diálogo e que tenha essa visão também, né, crítica sobre a história. Eu acho ótimo, acho que só agrega. Não estamos mais no tempo da Cidade das Damas, da Christine de Pizan, né, que, enfim, criou uma cidade só para mulheres. Mas é claro, por exemplo, esse projeto de tradução que eu estou fazendo aqui com as colegas, a gente optou em organizar entre mulheres, com tradutoras mulheres, falando de mulheres, né? Que é um pouco é o que fizeram também essas autoras aqui, né? Mas, então, talvez a minha prática contradiz o meu discurso. Não, eu não sei, é só uma questão, porque eu também fico incomodado. O assunto me interessa bastante. Eu gosto muito do tema, tenho trabalhado em alguns escritos com isso, inclusive vem coisa nova por aí, mas fica aparecendo sempre esse discurso de que vamos fazer o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha e não pode entrar porque... Né? Eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, hoje existe uma reivindicação por parte de grupos indígenas, também não vou falar todos, né, porque senão eu estaria generalizando, que
requerem, né, o direito de falarem da sua história, falarem da sua vida, falarem da sua experiência. Então, é o homem, né, branco ocidental falando do índio. Eles não querem mais isso, eles querem índio falando de índio. Repito, não estou generalizando, estou falando de algumas experiências que eu conheço. Mas isso, me parece que aqui no caso do feminismo, eu acho que definitivamente não se aplica, assim. A minha opinião pessoal, né? Eu também... existem algumas mais talvez mais convictas, né, que considerem que isso tenha que ser assim, mas de forma alguma. Eu acho que o diálogo é fundamental, né? Porque A crítica saudável, a discussão saudável é o que a gente precisa, aliás, hoje em dia, né? Já brigamos demais ao longo da história, né? Vamos fazer as pazes. Eu estou de acordo com a questão da representação, né, da representatividade, mas eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? E eu acho que a gente tem que pautar isso, que se a gente está de mãos dadas, a gente está para se ajudar, né? Independente. Porque senão a gente cai num vitimismo também, né? Nós temos que cuidar, né? Também não cair num vitimismo e não continuar reproduzindo, né? Às vezes até sem querer essas representações, né? Outra coisa que eu queria mencionar, se eu puder, na sua fala você falou muito sobre a questão do gênero nas línguas, né? Mas é uma coisa que se atinge só as línguas latinas, né? Porque se a gente pegar o inglês, por exemplo, é difícil, né? A gente tentar fazer isso em inglês, né? Então, outras estratégias, como o uso do paratexto, como a questão do tradutor ser mulher, então tem outras relações a serem envolvidas. Outra coisa também que eu queria mencionar é que a gente fala muito da tradução escrita, mas a gente esquece também das intérpretes, né? Assim, não tem pesquisa na área, a gente não acha as intérpretes, as mulheres falando sobre elas mesmas, sobre como é ser mãe intérprete, como é ganhar a vida sendo intérprete, né? Então, essa é uma área assim que no Brasil é invisível. A gente não sabe nada sobre essas mulheres que são intérpretes, né? A gente se lembra um pouquinho das indígenas, né? Mas a gente vê que essas mulheres estão atuando aí, mas a gente não sabe muita coisa sobre elas, né? Eu não sei se a professora Rose está aqui, talvez ela possa falar algo mais, ela é da Libras. E outra coisa que eu queria... A gente falou muito da questão da academia, mas eu queria pautar uma coisa que me chamou muita atenção, que foi... Hoje em dia tem surgido muito os movimentos de cyberfeminismo, né? De pessoas que se utilizam da internet para traduzir textos que a gente não tem direitos, mas para disponibilizar para outros, né? E a Tatiana Nascimento, durante muito tempo, ela fez isso durante o doutorado dela. Ela se utilizou do blog dela chamado Traduzir a Palavra, uma coisa assim. E ela traduzia os textos feministas, lesbianos e tudo mais, né? Para disponibilizar para a gente, que a gente não tinha acesso, que a gente não, né? E até hoje está lá disponível, né? Então, assim, é um movimento que foge tanto do mercado quanto foge da aí, e é também uma área que merece um pouco da nossa visão, porque está nesse limbo, não está nem na academia e nem no mercado em si, é uma coisa meio que coletiva de partilhar conhecimento aí entre os nossos grupos, né? E aí, para terminar... Bem lembrado. Eu conheço algumas, enfim, a poesia da Tatiana nesse blog que ela tinha ali na época, enfim. O domínio da internet permite que a gente possa realmente, né? É uma ótima observação, assim. Mencionar algumas coisas para terminar, e aí eu espero que a Emily não fique chateada. Mas, temos tempo, eu acho. Ano passado surgiu essa publicação organizada pela Olga na revista Mutatis Mutantes, né? Sobre o estudo de tradução transnacionalista.
Eu estou organizando agora, esse ano deve sair no segundo semestre, um número sobre tradução das mulheres no Caribe e na América Latina. Vem umas coisas bem interessantes aí, então aguardem. E eu queria fazer um pouquinho de merchandise, porque eu gostei muito desse dossiê, que foi sobre tradução em feminismos negros, que a gente fez ano passado. Eu não sei se a senhora conhece, mas... Não vi esse. Mas Na Mutatis Mutandis, tá? O da Mutantes saiu agora, né, no primeiro semestre de 2020. E esse eu organizei junto com a Cibele Araújo e também com a Luciana Mesquita, do Rio de Janeiro, sobre tradução em feminismos negros. Aí a gente traz esse assunto, né, essa pauta da interseccionalidade que a Alessandra tocou, junto com as questões de estudo de tradução no Brasil e também com algumas contribuições de fora, né? E é um tema que está bem emergente aí, eu deixei para quem quiser, assim, quem se interessa. Obrigado. Espero não Obrigada também, ótimas as indicações e vou pesquisar e vou repassar lá para o grupo, enfim, para a gente ir juntando, né, bibliografia, pesquisa. Obrigada, Denis. Bom, prazer te conhecer também. Prazer meu. Obrigado. Agora nós partimos para o comentário do Regivaldo. Então, ele diz: olá, professora, boa tarde, parabéns pela maravilhosa palestra. No texto enviado da Rosvita, há uma expressão double bind, duplo vínculo. Ele leu a explicação, mas não conseguiu entender muito bem. Será que a senhora poderia falar um pouco mais sobre esse termo? Deixa eu ver, assim, posso sim. Porque aqui está falando, né, Oi, Reginaldo, obrigada pela pergunta também. Está falando aqui do Derrida, né, que também foi um pesquisador, um filósofo que rompeu com essa ideia do binário, né, da fidelidade e tudo mais. Quando ele fala do double bind, né, desse duplo vínculo, que ele assinala, né, é a necessidade e a impossibilidade da tradução. O Paul Ricoeur, por exemplo, é outro que fala do luto e da felicidade da tradução. Porque é impossível, né, do ponto de vista, enfim, vamos pegar o ponto de vista linguístico e cultural. É impossível você conseguir traduzir ou você passar para o leitor uma ideia exata do que seja um elemento de uma outra cultura. Por exemplo, vou dar uma ideia prática, assim, quando a gente traduz a palavra casa, né, em italiano, casa é casa, em português, casa é casa. Mas quando você faz essa transferência, apesar de ser a mesma palavra, o objeto casa lá é diferente do objeto casa aqui, né? Então, por isso que essa ideia, em última instância, a tradução, ela é impossível, né? Algumas teorias dizem que ela é impossível, alguns autores dizem que ela é impossível. Nesse exemplo da casa, por exemplo, né? Os italianos acham engraçado quando eles vêm para cá, por exemplo, por que o banheiro da casa brasileira geralmente tem uma janela pequenininha. Por quê? Porque nós primamos pela privacidade, né? Enquanto que na Itália, a janela do banheiro é enorme, porque eles primam pela circulação do ar. Então, se eu, leitora, pego um texto, né, uma obra italiana traduzida para o português e leio casa, eu tenho um determinado tipo de casa na minha cabeça que não é a casa que o autor, o que a autora escreveu lá, né? Então, essa seria mais ou menos, por exemplo, esses autores que defendem que não há uma possibilidade de vamos dizer assim, não queria usar a palavra, alguns dizem equivalência, né? Esse também é um termo bem complicado, já vou falando antes que o Vitor se manifeste ali. Então, quando ele diz, né, o movimento, ele fala em movimento tradutório. Realmente, tradução, a palavra tradução, ela indica
movimentação. Então, mais vale, né, traducere, né, no latim, né, o traductio é trans, ir além, né, ducere, é o fazer passar, né, o ir além, é um movimento. Então, a tradução, ela é mais um movimento do que ponto fixo, né? Então, quando a autora que fala, né, o movimento tradutório, de modo que o original necessita da tradução, ela também está falando o seguinte: a tradução, e aí eu chamo o Walter Benjamin, né, no texto A Tarefa do Tradutor, quando ele diz que a tradução é responsável por dar vida ao original, no texto de partida. Porque se não existe a tradução, esse original fica esquecido, né? Às vezes pode ficar séculos esquecidos, né? Enfim, então, esse é o duplo movimento, né? O texto, a tradução, ela precisa de um texto, de um original, vamos dizer assim, para ela existir, mas um original também precisa da tradução para poder continuar vivendo, né, ao longo dos tempos, né, dos séculos, enfim, milênios, né, se a gente pensar em textos bem antigos, se não existisse tradução, esses textos ficariam esquecidos. Então, é esse movimento tradutório, né, essa é a dupla, é a necessidade que ambos têm um do outro. Não sei se ficou claro, se... Não sei, fica meio estranho, mas se não ficou claro, eu posso tentar explicar de outra maneira, né? Opa, boa tarde, professora, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Ficou bem clara, a resposta ficou bem clara assim. Obrigado pela explicação, viu? Muito Tá joia. Obrigada. A próxima pergunta vem de Ellen Mariana. Ela diz o seguinte: boa tarde, tenho uma dúvida. Estou lendo a edição do Segundo Sexo, da editora Nova Fronteira, e que é traduzida por um tradutor, Sérgio Millier. Vendo sua palestra, ela se pergunta: isso é muito problemático no quesito de ter possíveis desvios ou uso das marcas discursivas mencionadas? Uhum. Olha, aqui eu vou responder de uma forma... eu vou chamar o conceito de ética em tradução, que também é um conceito bem complexo, e eu gosto muito do que o Berman escreveu, não no Albergue do Longínquo, que é o mais conhecido, mas o texto chamado Por uma Crítica da Tradução, né? Nesse texto, ele fala o seguinte, que o tradutor, a ética da tradução consiste no tradutor ser fiel a ele mesmo. O que significa isso? Parece um pouco presunçoso, mas não é. É o tradutor poder informar, e melhor dizendo, né, ele é bem incisivo. O tradutor precisa informar, tradutora, né, precisa informar ao público, leitor, quais foram os seus... qual foi o seu projeto de tradução. Tá? Deixa eu só lembrar aqui qual que é o... esse aqui é o livro de 90... Isso ele escreve em 95, tá? Esse livro aqui. Então, eu acho que eu não conheço esse texto que você está lendo ali. Quanto a ser traduzido por um homem ou por uma mulher, né? Aí eu chamo novamente aqui a conversa, o comentário do professor Denis também, né? Sim, são escolhas políticas. Escolher um homem ou escolher um tradutor ou uma tradutora é uma escolha política, inclusive, e muitas vezes da editora, né? Às vezes é só uma questão comercial, mas às vezes tem editoras, né? Felizmente a gente tem editoras que pensam também nisso, né? E editoras mais alternativas, geralmente, né? Então, eu não, mas enfim, eu não conheço essa obra essa tradução, né? Mas eu acho que você, como leitora, fez uma coisa muito importante, que é acender a luzinha, né, da dúvida, que eu acho que isso que do senso crítico, né? Então, você se perguntar como essa tradução está sendo feita, né? Esse tradutor,
ele colocou, por exemplo, uma nota explicando como ele fez, explicando quais foram as escolhas dele, né? Eu acho que isso é um olhar que um estudante de tradução e um leitor de tradução poderia ter como prática para ajudar a entender, a compreender esses livros que chegam, essas obras que chegam até nós, né? Então, aqui falo tanto da obra, do conteúdo, quanto do livro objeto, né? Como que ele está sendo traduzido, se ele está sendo, quem é editora, desde o tipo de letra, de ilustração, enfim, todo o universo que compõe o livro, objeto e o conteúdo, né? Então, acho que esse senso crítico é muito importante e aí você teria, né, que perceber, que buscar a explicação do tradutor, né? E agora, se você estiver assim super animada para estudar melhor essa questão, aí você pode, né, de repente buscar o texto em francês e fazer um cotejamento, buscar um trabalho mais crítico assim em vários níveis, né? Inclusive no nível enfim, linguístico, né? E por aí vai, né? Para perceber, por exemplo, né, se foram tiradas partes importantes, se não, né? Não sei se eu respondi, se ficou, mas tudo passa, repito, pela ética do tradutor e da tradutora, né? E aqui eu chamo esse conceito de ética, que é o tradutor que tem todas. O Berman é muito claro nesse texto. Ele diz o seguinte: o tradutor pode tudo, né? Acho que eu sei até a página 95, 93, tanto que eu gosto dessa parte. Mas ele diz: o tradutor pode tudo, desde que ele fale para o seu público o que é que ele está fazendo, né? Então, porque aí você está sendo verdadeiro, né, com com o teu leitor. Então, você pode fazer um pastiche, o Berman fala isso, pode fazer um pastiche, pode fazer uma paráfrase, né? Mas o teu leitor vai saber exatamente o que está lendo, né? Acho que era isso. Se não ficou claro, levanta a mão aí. Eu estou um pouco preocupada com o tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo, tá? Não se preocupem. Nós temos um último comentário. A Ana Maria retomou aqui, ela fez um outro comentário. Ela diz assim: o Denis citou movimentos feministas online e me lembrei do movimento recente da linguagem neutra usada nas redes sociais. Eles com S, meninas, etc. E gostaria de saber a opinião da professora sobre, já que existe um lado que clama que já temos um pronome neutro, o eles, que já estabelecemos aqui que não é verdadeiramente neutro, e que não é inclusive autistas e pessoas com deficiência visual, e outro que usa esse tipo de recurso como resistência ao binarismo da nossa linguagem. Percebi que minha primeira pergunta teve muitos erros de digitação, peço perdão. Certo. Tá. Eu acho que esses movimentos da linguagem também, enfim, eu não acompanho muito bem na verdade, assim, eu não tenho rede social, né? Então, também não sei exatamente, mas eu consigo, eu acho que é um movimento que não existe só nas redes sociais, tá? Aqui na universidade, por exemplo, muitas pessoas usam, como você colocou aqui, né, não ou o E ou o X, né? Então, tem gente que usa arroba, mas eu acho que o arroba já caiu também, né? Não me parece que tenha sido muito usado. Então, você está me dizendo a minha opinião. Eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo que a língua também se modifique, que a língua corra atrás, que a língua busque, né? Quando eu falo língua, que as pessoas busquem formas linguísticas diferentes para marcar essa subversão a uma língua que predominantemente enfim, é masculinizada, né? Masculina, é gendrada, né? Como falou a Rosvita. Então, agora eu uso muito eles e elas, mas eu tenho consciência que eu não estou incluindo aqui, por exemplo, né, os transgêneros, por exemplo. Então, eu estou, né,
tenho consciência dessa falha na minha estratégia de incluir. Então, eu acho que é importante que a gente vá pensando e que cada um se sinta à vontade, né, a usar de acordo com aquilo que eu ainda não... Pois é, porque aí tem a questão do eles, né, que se você usar o e como um gênero neutro, aí o eles já não é tão neutro, né? Então, enquanto isso não for, vamos dizer assim, normatizado, né? Já pensou se fosse, que revolução linguística seria, né? A gente vai tendo que criar estratégias para poder incluir o máximo possível, né? Todo mundo, né? E aí você usa aqui, inclusive, né? Você fala os autistas, pessoas com deficiência visual, enfim, são vários. Eu acho esse movimento muito, muito importante, né, para a história, porque o que nós temos? Nós temos que essas pessoas consideradas ditas, né, minorias, elas estão aí, estão lutando, estão criando o seu espaço, né, e eles estão exigindo também que esse espaço se dê na língua. Então, se alguém tiver alguma ideia assim mais, cria uma linguagem, né, ótimo, né? Então, eu ainda estou tentando, enfim, trabalhando isso pessoalmente, né, em mim, como que eu vou tentar acoplar todo mundo, né, dentro do discurso, porque é muito importante, né, gente? Então, acho que era isso. Desculpa não te dar uma opinião assim mais, né? Mas é o que eu tenho hoje. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acredito que seja só isso. Antes da gente finalizar o evento, a professora sempre gosta de tirar uma foto. Seria legal se o pessoal pudesse ativar a câmera para a gente... Só não sei se eu vou conseguir tirar. Professora, a gente não está ouvindo você. Eu estou aqui. Ah, ok. Emily? Desculpa. Sim. Sim, tá ouvindo agora? Sim. Ok. Karine, eu queria te agradecer, viu, pela palestra, pela participação, as perguntas de todo mundo também. Foi um debate muito necessário, eu acredito que precisamos, né, estudar mais nas universidades, como você falou, e o reflexo também da sociedade, né, e agradecer a todos, né, pela presença. Vamos tirar essa foto coletiva. Sem óculos. Acredito que tenha vários estados aqui reunidos, né? Do Sul, do Nordeste, de Brasília, do Rio. Denis agora está lá longe. Denis, São muitos estados reunidos, é legal isso. Não, uma ideia que veio num momento, acredito, né? Não sei se vocês teriam feito esse encontro presencial, se a gente não estivesse em confinamento. Não, era mesmo assim, era por videoconferência. Muito legal, assim. Certo. Muito legal. Que venham outros. Eu só tenho a agradecer também. Eu acho que todas essas... a participação, as perguntas, todas foram ótimas. Eu acho que a gente tem que continuar, né? E a pensar nas minorias, né? Independente de serem mulheres, enfim, né? Eu acho que essa isso é o que deveria, no meu ponto de vista, né, nos unir, assim. Uhum. Muito obrigada, gente. Bons estudos, mandem notícias. Tá certo. Obrigada também. Obrigada, Emily, tá? Foi ótimo. Obrigada a vocês. Obrigada aos intérpretes que fizeram um ótimo trabalho, Andressa também. E até a próxima vez, então, né? O próximo encontro é semana que vem, tá certo? Aí vai ficar sobre a questão do exílio,
e da autotradução, com o professor Felipe Amblé, da Bélgica, tá bom? Sim. Então, fiquem também ligados, é de manhã, às 10 horas, não vai ser à tarde, tá bom? Ok, tá bom. Então, muito obrigada e Beijinho. até a próxima. Tchau, Até, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.